Fazer o agradecimento ao Pai Celestial por nos conceder de estarmos aqui em mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo. Primeira sessão ordinária do mês de novembro, do segundo período da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará, realizada em 7/11/2025. Rogando as bênçãos de Deus e havendo quórum regimental, declaro aberta a primeira sessão do mês de novembro de 2025, precisamente às 9h32. Convido o excelentíssimo vereador Gerson Barbosa Manuari para fazer parte da primeira secretaria. Quem? Quem chegou? Não. Convido o excelentíssimo vereador Sandro Aru para fazer parte da segunda secretaria. Convido o excelentíssimo vereador Neomar Xavier de Oliveira para efetuar a leitura do texto bíblico. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, público presente. Vou ler aqui Salmo 118, versículo 4-10, que diz assim: Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei que me poderá fazer o homem. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Amém? Autorizo o primeiro secretário, o excelentíssimo vereador Gerson Barbosa, a fazer a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, o público presente, bom dia. Lista de presença dos senhores vereadores para a primeira sessão ordinária dos trabalhos legislativos do segundo período da 9ª legislatura da Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará, realizada em 7 de novembro de 2025. Antônio Mendes Cardoso. Presente, excelência. Everton Araújo da Costa. Presente. Sandro Aru Munduruku. Presente, excelência. Marivaldo Ribeiro de Sá. Elisiário Crixi Munduruku, ausente. Gerson Barbosa Manuário Munduruku, presente. Manuel Júnior Ribeiro da Silva, ausente. Everton Salles da Silva, ausente.
Silvio Stedley, Presente, nobre colega vereador. Neumar Xavier de Oliveira, Presente, Excelência. Zenildo Salmo do Urucu, ausente. Aí está, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Autorizo o segundo secretário, excelentíssimo vereador Sandro Aru, efetuar a leitura dos expedientes recebidos e expedidos por esta Casa de Leis, encaminhamento de projeto de lei, projeto de resolução, requerimento e indicação com a duração máxima de 40 minutos, conforme parágrafo 2º do artigo 95 do Regimento Interno. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Permita-me aqui fazer a leitura do expediente, começando pelas justificativas. Justificativa: Jacareacanga, Pará, 12 de março de 2025. Março? O pessoal faz tudo errado. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, venho perante Vossas Excelências justificar minha ausência na primeira sessão ordinária dos trabalhos legislativos do segundo período da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, que será realizada dia 7 de novembro de 2025, por estar cumprindo a agenda parlamentar na comunidade de São Martins, não podendo assim estar presente nesta egressa Casa de Leis. Eu que tinha a justificar. Everton Salles da Silva, vereador de Jacareacanga. Data do protocolo, 7/11/2025, hora 9h13. Justificativa: Jacareacanga, Pará, 5 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará. Senhor presidente, venho perante Vossas Excelências informar minha ausência na primeira sessão ordinária dos trabalhos legislativos do mês de novembro, do segundo período da 9ª legislatura da Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, que se realizará no dia 7 de novembro de 2025, por estar cumprindo a agenda parlamentar no dia 7, sexta-feira. A ausência ocorrerá em virtude de visitas oficiais às aldeias situadas no Rio Cadiriri, com o objetivo de verificar em loco as necessidades das comunidades indígenas e identificar demandas prioritárias para encaminhamentos futuros junto aos órgãos competentes, assim impossibilitando minha presença nesta egressa Casa de Leis. Eu que tinha informado. Zenildo Salmo do Urucu, vereador MDB. Data do protocolo, 5/11/2005, às 13h40. Justificativa: Jacareacanga, Pará, 5 de novembro de 2025. A Sua Excelência, o senhor Antônio Mendes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga, Pará. Senhor presidente, venho perante Vossas Excelências justificar minha ausência da primeira sessão realizada no dia 7 de novembro de 2025, na Câmara de Vereadores de Jacareacanga, Pará, por estar em viagem parlamentar dia 7 a 18 de novembro de 2025, onde estarei cumprindo a agenda parlamentar na cidade de Belém, Pará, participando do evento internacional COP30, não podendo assim estar presente nesta egressa Casa de Leis. Eu que tinha a informar. Respeitosamente, Elisiário Quirixima do Urucu, vereador Rede Sustentabilidade. Data do protocolo, 6/11/2005, às 9h40. Senhor presidente, era o que tinha o expediente do dia. Obrigado, Excelência. Cumprimentar aqui o pastor lá da Igreja da Paz, que faz presente aqui conosco. É, aliás, da Igreja Quadrangular, nosso cacique,
Zé Maria, que se faz presente aqui. Muito obrigado aí pela a visita aqui ao Poder Legislativo. Peço aos colegas que acompanham aí atentamente a leitura da pauta da sessão. Gabinete da Presidência da Mesa Diretora. Pauta da sessão. Presidente da Câmara Municipal de Jacareacanga, no uso de suas atribuições legais, amparado nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 006/2017, datada em 29 de novembro de 2017, de este Poder Legiferante, convoca e dá publicidade a todos que encontram-se em pauta da primeira sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2025, no local e horário de costume, as proposituras abaixo relacionadas. Propositura número 1. Indicação número 023 de 2025, de 4 de novembro de 2025. Finalidade: aquisição de um grupo gerador motor 3 cilindros MWM com gerador de 30 kVA para a aldeia Ariramba, localizada na região do Telespires, município de Jacareacanga. Autoria: Sandro Aru, vereador do PSDB. Propositura número 2. Indicação número 016 de 2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: aquisição de um motor grupo gerador MWM 3 cilindros para a aldeia Caburuá, localizado no Rio Cabitutu, município de Jacareacanga. Autoria: Elisiário Cristi Munduruku, vereador do Rede Sustentabilidade. Propositura número 3. Indicação número 022 de 2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: para que se estude a viabilidade de construção de um novo hospital em Jacareacanga. Autoria: Éfito Araújo da Costa, vereador do MDB, Pará. Propositura 04, indicação de número 012, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: construção de uma casa de farinha medindo 7 por 6 com 2 fornos para a aldeia Boa Vista, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior Ribeiro, do PDT. Propositura número 5, indicação número 013/2025, de 29 de outubro de 2025. Finalidade: perfuração de um poço artesiano para a aldeia Piquearana, localizado no Rio Tapajós. Autoria: vereador Manuel Júnior Ribeiro, vereador do PDT. Propositura número 6, indicação de número 014, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: construção de uma casa de farinha medindo 10 por 8 com 2 fornos para a aldeia Sarobal, localizada no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior Ribeiro, PDT. Propositura número 7, indicação número 015/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: perfuração de um poço artesiano para a aldeia Sarobal, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior, vereador do PDT. Propositura 08, indicação de número 16, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: doação de um motor Búfalo 10 de 7 kVA para a aldeia Biritituba, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior Ribeiro, PDT. Propositura 9, indicação de número 017/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: construção de uma casa de farinha medindo 7 por 6 com 2 fornos para a aldeia Biritituba, localizado no Rio Tapajós. Autoria: vereador Manuel Júnior Ribeiro, vereador do PDT. Propositura 10, indicação de número 18, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: construção de uma casa de farinha medindo 7 por 6 com 2 fornos para a aldeia Igarapé Preto, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior Ribeiro. Propositura 11, indicação número 19, 2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: nomeação ou contratação de um profissional médico especialista em neuropediatra para compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Autoria: Manuel Júnior, vereador do PDT. Propositura 2, indicação número 020, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: nomeação ou contratação de um profissional de fisioterapia para compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Autoria: Manuel Júnior, vereador do PDT. Propositura 13, indicação número 021/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: nomeação ou contratação de um profissional psicólogo para compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Vereador Manuel Júnior Ribeiro,
Vereador do PDT, Jacareacanga, Pará, 7 de novembro de 2025. Antônio Mendes Cardoso, presidente do Poder Legislativo. Autoriza o segundo secretário, excelentíssimo vereador Sandro Aru, a fazer a leitura da ata da 5ª sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2025. Senhor presidente, eu peço a dispensa da ata. O requerimento verbal do excelentíssimo vereador Marivaldo para a dispensa da leitura da ata está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. A ata da 5ª sessão ordinária do dia 31 de outubro de 2025 está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Passo os trabalhos para o grande expediente para uso da tribuna para discussão por parte dos vereadores inscritos pela ordem, para usar a palavra por 10 minutos com direito à parte, conforme o parágrafo 2º do artigo 95 do Regimento Interno. Convido o excelentíssimo vereador Sandro Aru Munduruku para fazer uso da palavra, 10 minutos com direito à parte, excelência. Bom dia a todos. Em nome do nosso Pai Celestial, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, apresentando o nosso trabalho semanal, como parlamentar dessa Casa Legislativa, representando nosso município de Jacareacanga. E aproveitar também, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um ano de vida, onde estou completando mais um ano de vida, meu aniversário hoje, sou grato a Deus, também quero agradecer as felicitações também dos colegas vereadores, também dos amigos, daqui dos funcionários desta casa, então meu muito obrigado. A gente tem essa oportunidade onde Deus deu, dando oportunidade para a gente ser uma liderança do povo, graças a Deus. Eu, desde os 17 anos, eu venho nessa luta, acompanhando a luta, principalmente do meu povo Munduruku, onde também, desde muito cedo, eu conheci o nosso ilustre vereador Gessinho, onde eles foram meus professores, como para mim ingressar nessa luta pública, Depois eu passei para trabalhar nos órgãos públicos, já passei pela CESAI, órgão federal, já passei pelo setor de educação, já passei pelo setor de saúde, e hoje eu estou aqui como parlamentar, e isso para mim é muito gratificante, onde a gente ganha essa oportunidade, onde Deus dá essa oportunidade, o conhecimento, a bênção para a gente dar seguimento na nossa vida, Então, sou muito grato a Deus, aos meus amigos, a todos os colegas parlamentares, por essa oportunidade de hoje estar aqui, aniversariando e também diante do parlamento, apresentando nossos trabalhos, Muito obrigado a todos pelas felicitações e, senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar o público presente, também os ouvintes da rádio, também no YouTube, que estão assistindo, nossos parentes da região do Caiabi, da Gleba, território Munduruku, inclusive nós temos aí algumas lideranças Caiabi que estão aqui na cidade, outros indo para Cope, outros presentes aqui na cidade, Então isso é muito gratificante, a gente ter essa diversidade de povos, diversidade de lutas que a gente contribui para eles,
Então, meu muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou me estender muito hoje, porque somente agradecer e também registrar aqui a nossa reunião que tivemos ontem, inclusive a gente verificando aí na pauta, até isso envolve essa questão da discussão de nossa reunião ontem, né? Basicamente ontem a gente iniciou aí uma iniciativa de uma reunião, onde a gente vai tratar, onde eu faço parte também da comissão, que vai discutir o PCCR da saúde, né? Que é o plano de carreiras da saúde, né, onde nós se encontra com a PCCR defasado, né, muito salário baixo, como já vem relatado aqui várias vezes, principalmente pelo nosso colega vereador Everton Salles, né? Então hoje chegou o momento, apesar que nós estamos começando atrasados, né, mas a gente esperou o nosso jurídico também da saúde para se manifestar, para a gente começar esse debate, né? Aí nós, inclusive, senhor presidente, eu achei que a parte do executivo, os seus secretários de gabinete, eles não mandaram, inclusive não recebemos isso aqui na Câmara, pelo menos nosso gabinete, né? Não recebemos esse decreto da criação de comissão, né? Mas tá tudo bem. Importante que a gente vai começar. Importante que a gente vai dar seguimento, todo mundo animado, principalmente a classe da saúde, nós que faz parte da comissão, né? E principalmente demais colegas também que vão fazer a composição do debate, né? Então, a partir de agora nós vamos começar esse debate, formalizar esse PCCR e posteriormente oficializar ele, né? Para que isso se torne uma lei e que beneficie os nossos profissionais da área de saúde, inclusive incluindo número de profissionais com suas especialidades, né, como psicóloga e outros cargos, né? Então isso vai ser importante para a área da saúde. Também, senhor presidente, quero agradecer mais uma vez que recebi apoio da nossa gestão, do nosso prefeito Valdo, porque essa semana eu tive uma semana muito compromissado com o meu povo que vieram lá do Telespires, povo distante, né, onde eles precisam de muita atenção, de muita assistência, mas graças a Deus, deu tudo certo, o atendimento nas SEMAS, resolveram os seus problemas de benefícios sociais, Bolsa Família, aposentadoria, né, e outros tipos de benefício, né? Graças a Deus deu tudo certo. Então sou muito grato a Deus, a confiança deles e também ao prefeito Valdo, que deu todo o suporte para que a gente pudesse ficar com eles aqui na cidade, e hoje estão retornando, graças ao apoio do prefeito, também da doutora Suzy e também da secretária dona Edriene. Então, senhor presidente, quero aqui também previamente informar a todos também que outra semana eu também vou estar me deslocando para a capital do nosso estado, né, Belém, para a gente acompanhar também a delegação do povo Munduruku no evento da COP30, que é um evento internacional. Então a gente vai estar presenciando também, acompanhando a nossa delegação Munduruku, a convite do nosso cacique geral da Associação Pussuru e também a convite da Federação dos Povos Indígenas do Pará. Então isso é importante para nós, e na oportunidade a gente vai estar visitando também os gabinetes dos nossos deputados para a gente fortalecer as nossas políticas aqui do nosso município, né? Tivemos uma reunião muito longa também junto com a secretária de saúde, debatendo a questão do problema da endemias, né? Que falta de assistência, falta de estrutura. Então isso a gente vai estar novamente levando ao conhecimento dos órgãos do Estado que respondem pelo setor de endemias, que nós estamos passando por um problema muito grande de malária aqui na nossa região, tanto área indígena como cidade também. Então, vai ser uma dos pontos que a gente vai estar correndo atrás, né, procurar
a viabilidade de trazer equipamentos para fortalecer mais o trabalho do setor de endemias, que estão com necessidade, né? Então, senhor presidente, no mais é isso no momento. Agradeço a oportunidade e muito bom dia a todos. Obrigado, excelência, vereador Sandro, pela sua explanação. Convido o vereador Gerson Barbosa Manhuari Munduruku para fazer uso da palavra, 10 minutos com direito à parte, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimento também aqui o público que nos prestigia nesta manhã, né? Cumprimento aqui o pastor lá da igreja Quadrangular e meu filho também, que é membro daquela igreja, meu filho Cleiton Manhuari, que também está aqui presente. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, neste momento que ocupo esta tribuna, faço um agradecimento a meu Deus por este momento, por tudo. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Meu amigo, meu professor, Antônio Brelais, que também está por aqui. Senhor presidente, o vereador Sandro esteve falando ontem da reunião que nós tivemos, uma reunião importante aí junto com a secretária de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, né, uma reunião que foi muito importante para que possa, aí logo em breve, né, o vereador Sandro, que faz parte da comissão, que vai analisar todos os trâmites do projeto de lei e vai, com certeza, se organizar para que as coisas possam sair tudo dentro daquilo que a realidade, né, a realidade do nosso município sobre a questão da área da saúde, né? Precisamos aí melhorar, fazer um trabalho aí em parceria com o sindicato dos profissionais de saúde, com os servidores, né, de saúde, para que possa estar fazendo realmente um trabalho na altura que possa atender, né, essa carência que tem aí há muitos anos sobre o PCCR da saúde do nosso município. Isso é um debate que já vem há bastante tempo, né, já passou por vários governos, por vários mandatos, e nós esperamos que neste governo isso se torne ser uma realidade aqui no nosso município de Jacareacanga. Mas, senhor presidente, eu quero aqui registrar uma situação que estava ocorrendo na coordenação técnica da FUNAI em Jacareacanga, mais especificamente com o nosso servidor Elton Mendes da Silva. O Elton é um servidor muito antigo, ele vem desde o tempo que a FUNAI ainda era instalada dentro das terras indígenas, onde tinham os postos indígenas da FUNAI dentro da terra indígena. Então tinha uma questão aí de que o Elton poderia ser exonerado do cargo, né, a pedido de algumas pessoas, e a própria comunidade, as próprias lideranças, né, começaram a se mobilizar e dar apoio ao Elton, e essas manifestações de apoio das lideranças chegou a Brasília, e Brasília determinou que o Elton permanece na coordenação técnica da FUNAI em Jacareacanga, por determinação de Brasília e com apoio das lideranças dos caciques indígenas Munduruku, aqui do Alto Tapajós. Então, isso é importante. Eu conheço o Elton já há bastante anos,
já participamos de muitas viagens, de muitos trabalhos, tanto na terra indígena como fora, e em defesa dos direitos originários da população indígena. Então, isso veio assegurar e garantir e fazer também como o coordenador reconheça essa decisão, porque foram estudados, né, tudo sobre a biografia desse servidor e não foi encontrada nada de desvio de conduta, né, de falta de responsabilidade. O Elton, que representa muito bem aqui a instituição, né, a FUNAI aqui em Jacareacanga, então zela pelo seu trabalho, né, tem muito respeito, muita consideração pela população indígena, né? O Elton muitas das vezes ali se vira nos 30, também faz um trabalho social, né? E tudo que a população, os indígenas, os homens e as mulheres vão em busca do atendimento, o Elton está ali para atender dentro das possibilidades dele, que muitas das vezes é muito restrita também, né, a estrutura da coordenação técnica aqui em Jacareacanga, que poderia ter uma estrutura melhor. Então a FUNAI deixou de ter aqueles projetos que tinham, né, apoio de embarcação, de transporte, tanto fluvial como terrestre. A FUNAI não tem mais aqueles projetos de apoio às roças comunitárias tradicional dentro das comunidades indígenas. Então a FUNAI hoje ela trabalha mais com a questão social, né, com eventos, né. Ultimamente que nós tivemos em Brasília, eu tive conversando com um professor que já esteve aqui no nosso município dando curso universitário. Hoje ele está na sede em Brasília. Há muitos recursos para assistir movimentos universitários, né, cursos e outras demandas que nós temos, e o território, né? O trabalho é feito mais sobre a defesa do território. Então, a gente esperava que a FUNAI poderia trabalhar muito mais. Nós sabemos que a comunidade indígena, os indígenas, eles têm uma cultura de produção da farinha da mandioca, né, da tapioca produzida da mandioca, né, do tucupi e outros produtos. Mas, infelizmente, a FUNAI está muito ausente dessa realidade e deixou, né? A FUNAI também tinha um projeto de criação de peixe, de criação de gado. Tudo isso foram extinto, né, do trabalho da Fundação dos Povos Indígenas. Então, senhor presidente, a gente agradece todas as lideranças, os caciques que se manifestaram. Eu acompanhei nas redes sociais, que eu estou em vários grupos de lideranças indígenas, não me manifestei por causa da política. Muitas das vezes a gente tem que só acompanhar, mas a gente agradece muito as pessoas que se manifestaram, dando apoio a esse indigenista, a esse profissional, né, esse servidor que realmente serve ao seu trabalho a nossa população. Porque só assim, muitas das vezes, a gente consegue os nossos objetivos, e eu acredito que com isso o Elton tem mais uma responsabilidade ainda de trabalhar ainda cada vez mais em benefício da nossa população, acompanhar tudo aquilo que é de direito, que está lá na sua pasta como coordenador técnico local da Fundação Nacional dos Povos Indígenas aqui em Jacareacanga. Mas, senhor presidente, era o que eu tinha a falar, né? Observei aí a leitura da pauta, muitas indicações importantes sobre demandas, né, que os nossos vereadores têm pleiteado junto ao Poder Executivo,
E acredito que, com certeza, quando passar do tempo aí, nós estamos aí praticamente no final do ano, mas, se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós temos 3 anos inteiros pela frente para que nós possamos trabalhar cada vez mais em benefício da nossa municipalidade. Senhor presidente, senhores vereadores, agradeço mais uma vez a Deus, agradeço a população do meu município, né? Que Deus abençoe a todos, que Deus possa também estabelecer um final de semana muito feliz para todos nós, para todas as famílias de Jacareacanga. Agradeço, meu Deus, agradeço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Excelência Gerson Barbosa Manhuário, pela a sua fala. Cumprimentar aqui e agradecer o nosso secretário da Agricultura, que se faz presente aqui em plenário. O nosso muito obrigado, secretário. E levo o abraço do Poder Legislativo a toda a equipe lá da Agricultura. Convido o vereador Silvio Stede para fazer uso da tribuna, 10 minutos com direito à parte, Excelência. Senhor presidente, eu vou dispensar o uso da palavra. Se houver necessidade, eu falo pela ordem, ou pela liderança de governo, ou na hora dos esclarecimentos pessoais. Ok, Excelência. Convido o vereador Hérito Araújo da Costa a fazer uso da palavra, 10 minutos com direito à parte, Excelência. Muito bom dia a todos, senhor presidente. Em seu nome eu quero cumprimentar a mesa diretora, em nome do nosso colega vereador Neumar Xavier, cumprimentar os demais vereadores. Também quero cumprimentar o nosso público presente, nosso secretário de Agricultura, Gilmar, obrigado por sua presença, o nosso querido pastor ali da Igreja Quadrangular, o filho do nosso colega vereador Gerson Manuari, Fábio Santos, nossa amiga Letícia, a todos os presentes, Brelais, Vandeco, e também queria mandar uma saudação para os nossos irmãos em Cristo Jesus que nos acompanham pelas redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Senhor presidente, eu queria primeiramente parabenizar o nosso colega vereador Sandro, que Deus possa lhe dar muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, e que o senhor continue sendo essa pessoa do bem, essa pessoa animada, alegre, e esse grande vereador que o senhor é. Então, aqui fica a minha alegria de estar presente aqui nesse momento de mais um ano de vida, de existência do nosso colega vereador Sandro Aru. Senhor presidente, eu também queria fazer uma cobrança à Secretaria de Obras referente à continuidade do trabalho lá do bairro Alvorada. Eles arrumaram somente a ladeira descendo, aquela primeira ladeira que desce para ir para o bairro, e não deram continuidade no trabalho. E a gente precisa que o trabalho tenha continuidade. A gente não pediu para ser feito somente aquela ladeira. Nós, os vereadores do Poder Legislativo, eu, o colega vereador Sandro, Tom Salles, Emanuel Júnior, Marivaldo, se não me engano, que esteve presente, e um pedido dessa casa inteira, inclusive do presidente, que esse trabalho seja realizado por totalidade. A gente não quer que seja feito só uma parte, a gente precisa que seja concluído o trabalho. Aí vão lá, fazem somente a ladeira, aí retornam para o trabalho. Não está certo. A gente precisa continuar, a gente precisa finalizar. Aquele bairro, senhor presidente, é somente 3 ruas. Aquilo dali é 3 dias, eles terminam aquele trabalho. A gente recebeu reclamações dos pais que o ônibus, em dias de chuva, quando vai buscar as crianças, ele volta e meia está deslizando e corre risco de bater numa cerca daquela e causar um acidente. Então a gente pede ao secretário de Obras, o secretário Célio, que finalize o trabalho que foi iniciado ali no bairro Alvorada. Senhor presidente, eu também queria pedir o apoio dos colegas referente à nossa indicação, seja aprovada, para que futuramente o prefeito possa fazer um hospital novo para a cidade de Jacareacanga. O nosso hospital parece que passa por reformas, mas parece que nunca fica bom.
E o tanto de dinheiro que já foi gasto ali, eu acredito que era hora da gente pensar em fazer um hospital novo, uma estrutura nova para nós entregarmos à nossa população que tanto precisa. E ali serviria de uma secretaria de saúde, os demais órgãos ligados à saúde. A gente sabe que ainda tem muitos locais alugados pela prefeitura e com isso também iria diminuir os custos aí em locações de imóveis para colocar as secretarias, né, e os órgãos pertencentes à saúde. Então, senhor presidente, aqui também fica o nosso pedido para que a gente também dê continuidade ainda na questão da iluminação pública. O vereador Everton, e eu acredito que os demais vereadores só irão parar de cobrar a iluminação pública quando resolvermos o problema da cidade. E se não, toda semana eu vou estar aqui pedindo, vamos arrumar, vamos arrumar, vamos arrumar e vamos arrumar. Porque se a gente pedindo já está difícil, e se a gente não pedir, aí fica mais difícil ainda. Mas eu acredito que o prefeito Valdo já está providenciando e o setor de iluminação pública, se Deus quiser, logo dará resposta ao Poder Legislativo com um trabalho de organização das nossas ruas na iluminação pública. Senhor presidente, era somente isso que eu tinha a me pronunciar, se necessário, voltarei a falar. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado a Vossa Excelência, vereador Everton Araújo. Convido Vossa Excelência para assumir os trabalhos aqui da mesa enquanto eu faço o meu pronunciamento. Obrigado ao nosso presidente Antônio Mendes. Eu passo a palavra a Vossa Excelência. O senhor tem 10 minutos com direito à parte. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui o auditório presente, nossos ouvintes da rádio, pessoas que nos acompanham nas redes sociais, o nosso cordial bom dia. Fazer o nosso agradecimento ao Pai Celestial por nos concedermos de estarmos aqui em mais uma sessão ordinária do Poder Legislativo de Jacareacanga, da nossa querida cidade, do nosso querido município. Quero iniciar aqui parabenizando meu colega de partido, o vereador Sandro Aru, que hoje está completando, deve ser uns 50 anos, mas ele não fala para a gente, né? E aproveitar a oportunidade e cobrar dele o churrasco, né, vereadores? Não pode passar em branco, né? Então, parabéns, Excelência, que Deus continue lhe iluminando e dando sabedoria para conduzir os trabalhos sociais que Vossa Excelência sempre prestou ao nosso povo de Jacareacanga, ao nosso povo Munduruku. Quero aqui falar que estive fazendo uma visita rápida lá na Vicinal Jaburu, no início dos trabalhos que a gente fez. Assumimos um compromisso aqui, essa casa, junto aos nossos produtores rurais, de fazermos o intercâmbio com o Executivo a respeito da melhoria dos trabalhos nas vicinais. E o prefeito aceitou a proposta, o desafio, e iniciamos lá pela Jaburu. Estive lá olhando o início do trabalho. A gente sabe da dificuldade de material de cascalho, a pissarra para jogar nas estradas, fica um pouco distante, mas eu acredito que vai ser possível atender as nossas vicinais, pelo menos essas aqui mais próximas aqui da sede do município. Quero aqui deixar os nossos agradecimentos ao nosso secretário Célio e toda a sua equipe, ao nosso prefeito Valdo do Posto, que não mediu esforço em autorizar montar uma equipe exclusiva para a manutenção das vicinais aqui do nosso município. Também essa semana recebi as lideranças Caiabi, que foi o pessoal que, na verdade, um contato direto com eles, foi a primeira vez que eu tive, até agradeço o vereador Sandro, que foi quem levou lá com a gente, lá no gabinete da presidência, essas lideranças Caiabi. Foi uma imensa satisfação de recebê-los, conhecê-los e ouvi-los as demandas e a dificuldade da comunidade Caiabi. Então, a gente fica alegre quando é procurado por essa liderança, mesmo que às vezes você não consegue resolver toda a demanda deles, mas a gente fica satisfeito de ter esse diálogo, de conhecer esse povo
aqui, que não ficam no nosso município, mas são nossos vizinhos e votam em Jacareacanga, no nosso município. Falar um pouco do Elton da FUNAI, que, se não me engano, Gessim, leva até minha assinatura, aquele danado. Acho que tem Mendes, né, no nome dele. Um grande amigo, um parceiro, o Elton, dá os parabéns a ele, que eu fico feliz quando uma pessoa como o Elton consegue contornar a situação dele e permanecer aqui conosco em Jacareacanga. É uma pessoa que o povo Munduruku já aprendeu a gostar, pessoa do nosso meio, do meio político, do meio das lideranças indígenas, das lideranças políticas. Então, fico alegre com essa notícia e dar a ele os parabéns e dizer a ele que o nosso gabinete está à disposição dele naquilo que for possível nós contribuir com o trabalho dele aqui diante da FUNAI em nosso município. Falar também aqui, parabenizar o secretário de Agricultura, Gilmar, e toda aquela equipe organizadora da cavalgada, que foi um momento de descontração, de alegria e de muita brincadeira que houve na cavalgada, que é a terceira cavalgada dos amigos de Jacareacanga. Eu, o vereador Silvio, Manel Júnior, Gersinho, Marivaldo, tivemos presente assiduamente nessa cavalgada, e dizer a essa equipe organizadora que da próxima nos convide, que nós vamos estar juntos e misturados novamente. Né, vereador Silvio? Parabenizar aí toda a equipe organizadora, o Nardel lá, o Tota, o Barroso, esses caboclos são animados, não mediram esforço para realizar esse grande evento. Falar aqui do Enem, né, que vai ter pela primeira vez, vereador Everton, aqui no nosso município. O senhor foi um dos parlamentares que lutou muito por isso, né? Então, no dia 9/11, é a abertura do portão às 12 horas e fechamento do portão às 13 horas, ali na Haroldo Veloso. E dia 16/11, abertura do portão às 12 horas e fechamento do portão às 13 horas, também na Haroldo Veloso. Então, senhores alunos inscritos, que não cheguem atrasados para não perder essa oportunidade de participar do Enem. Nos dias 12 e 13 de novembro, o NSS presta atendimento em Jacareacanga. É um pedido da dona Edriane, nossa secretária de Assistência Social, que fortalecesse esse aviso ao povo de Jacareacanga. Serviço de requerimentos, manutenção de benefícios, orientação, informações, perícia médica conectada, cumprimento de exigências e avaliação social. Então, nesses dias 12 e 13, estará essa equipe do INSS aqui em Jacareacanga, prestando esse serviço à nossa sociedade. Falar também um pouco, senhores vereadores, do Novembro Azul. Esteve aqui conosco a secretária de Saúde, conversamos um pouco, estava eu, o vereador Gessinho. A programações palestra das unidades de saúde, de 5 a 13/11. Local, todas as unidades básicas de saúde, UBS, posto de saúde da comunidade do município. Ação comunitária, homem que se cuida é exemplo de vida. Período, dia 11/2025, garagem da Câmara Municipal de Jacareacanga. Vai ter uma palestra aqui com o nosso pessoal e a gente convida a população de Jacareacanga, que ainda não participaram dessa palestra, que se tiver oportunidade, que vem aqui dia 11 na Câmara para assistir a palestra do Novembro Azul. No dia 22 tem um torneio masculino, encerramento do Novembro Azul, que será lá na Arena Moura. Inclusive, depois eu quero sentar com os senhores vereadores, depois da sessão, para a gente discutir sobre isso aqui, que eles querem que tenha um time do Executivo e um time do Legislativo lá nesse encerramento. Então, eu quero conversar com os senhores vereadores sobre isso. Dizer da nossa alegria, vereador Sandro, de poder estarmos aqui participando dessa sessão. Desejar um feliz final de semana a todos. Aqueles que estão indo para a COP30, uma boa viagem, que tenham um bom discernimento, que nos represente e nos orgulhe, como sempre, o nosso município
de Jacareacanga. É um evento internacional, uma coisa nova aqui para nós do Norte. Às vezes a gente vê algumas pessoas criticando, Belém não tem condição de receber a Copa, Belém está isso, as coisas lá na Copa estão cara. Sabe por que estão falando isso? Porque não está no Rio de Janeiro, não está em São Paulo, trouxe aqui para onde está o centro dos debates da questão ambiental, que é na Amazônia. Deixo aqui meus parabéns ao presidente da República, ao nosso governador, que conseguiram unir forças e realizar isso aqui no centro dos debates da questão ambiental do nosso país. Se falam tanto, a Amazônia é o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, mas na hora de trazer o debate para dentro da Amazônia, os estados ricos batem o pé, os países, não, tem que ser no Rio de Janeiro, tem que ser em São Paulo, tem que ser no Paraná, Santa Catarina, mas eu parabenizo aqui o nosso governador, que peitou e trouxe para a Amazônia, trouxe para Belém do Pará. Parabéns e desejo sucesso nessa COP, que de lá saia o discernimento, que venha ajudar e fortalecer o nosso ambiente social. Muito obrigado e que Deus nos abençoe sempre. Obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra a Vossa Excelência para dar continuidade aos trabalhos do Poder Legislativo. Obrigado, amigo Hélio Araújo, pelas condições de trabalho aqui da mesa diretora. Quero aqui cumprimentar, agradecer aqui a presença do nosso secretário de administração, né? Aqui está o Fábio Santos, esse pessoal do Republicano, esse pessoal é danado, toda a sessão estão por aqui. Muito obrigado aí a vocês aí pela essa grande parceria com o Poder Legislativo. Passa a primeira parte da ordem do dia para encaminhamento por parte dos vereadores de projetos de lei, resolução, requerimento, indicação e etc., com a duração máxima de 5 minutos, conforme o artigo 97 do Regimento Interno. Tem algum colega que tem alguma matéria a apresentar? Não tendo, passo os trabalhos para a parte da ordem do dia, para discussão, votação de projetos, requerimento, indicação, entre outros documentos, apresentados durante a sessão com duração máxima de 30 minutos, conforme o artigo 98 do Regimento Interno. Senhores, já têm a pauta na mão. Vou ler aqui só as proposituras e as finalidades. Propositura número 1, indicação número 23 de 2025, de 4 de novembro de 2025. Finalidade, aquisição de um motor grupo gerador 3 cilindros MWM com gerador de 30 kVA para a aldeia Ariramba, localizado na região do Telespires, município de Jacareacanga. Autoria Sandoaru. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, contrário, se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 2, indicação de número 16, 2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade, aquisição de um motor grupo gerador MWM 3 cilindros para a aldeia Caburuá, localizado no Rio Cabitutu, município de Jacareacanga. Autoria Elisiário Crixi Munduruku, vereador do Rede Sustentabilidade. Indicação está em discussão. Não havendo em votação. Se os vereadores for favorável, permanecer sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 3, indicação de número 022/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade, para que se estude a viabilidade de construção de um novo hospital em Jacareacanga. Autoria Hélio Araújo da Costa, vereador do MDB. A indicação está em discussão. Não havendo em votação, se os vereadores for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 4, indicação número 12, de 5 de novembro de 2025. Finalidade, construção de uma casa de farinha medindo de 7 por 6 com
2 fornos para a aldeia Boa Vista, localizado no Rio Tapajós, autoria Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 5, indicação de número 03/2025, de 29 de outubro de 2025. Finalidade: perfuração de um poço artesiano para a aldeia Piquearana, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 6, indicação número 014/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: a construção de uma casa de farinha medindo 10 por 8, com 2 fornos, para a aldeia Sarobal, localizado no Rio Tapajós. Autoria: vereador Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 7, indicação de número 15/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: perfuração de um poço artesiano para a aldeia Sarobal, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 8, indicação número 16, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: doação de um motor Búfalo 10 de 7 kVA para a aldeia Biritituba, localizado no Rio Tapajós. Autoria: vereador Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 9, indicação número 017/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: construção de uma casa de farinha medindo 7 por 6, com 2 fornos para a aldeia Biritituba, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior. A indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 10, indicação número 18/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: construção de uma casa de farinha medindo 7 por 6, com 2 fornos para a aldeia Igarapé Preto, localizado no Rio Tapajós. Autoria: Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 11, indicação número 19, de 5 de novembro de 2025. Finalidade: nomeação ou contratação de um profissional médico especialista em neuropediatra para compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Autoria: Manuel Júnior. A indicação está em discussão. Senhor presidente, gostaria de Pois não, excelência. ter uma resposta aí da Vossa Excelência. É que nós sabemos que o hospital está terceirizado, né? Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se tem alguma cláusula que reza que isenta o médico que ganhou essa concessão, no caso, o doutor Maico, né? Michael. Nós sabemos que quem manda ali é o doutor Paulo, mas eu gostaria de saber se está isento dessa contratação ou se é obrigação do Executivo contratar esses médicos. Gostaria de saber da Vossa Excelência, mas eu aprovo. O que eu posso lhe responder é o seguinte: a nossa saúde é de baixa complexidade, então ela não contempla especialistas, mas está se trabalhando para que ela passe a saúde plena. Da hora que ela for saúde plena, aí sim compete a contratação de alguns especialistas, não sei quais. Agora, se o contrato do médico, da empresa que o senhor está referindo aí, contempla isso ou não,
nós, se o senhor quiser, nós convidamos a secretária de Saúde para explicar que eu, particularmente, não tenho conhecimento das cláusulas desse contrato. Tá? Peço aí à secretaria que providencie o convite para a secretária para estar aqui. Qual dia, vereador? Pode ser? Ou ela pode nos fornecer oficialmente, por ofício? Então, que peça a informação, que ela nos informe por ofício a respeito dessas cláusulas do contrato com a empresa que presta serviço aqui no Hospital Municipal. Mais alguma discussão sobre a indicação? Não havendo, coloco em votação. Se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Propositura 12, indicação número 025/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade, nomeação ou contratação de um profissional de fisioterapia para compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, autoria Manuel Júnior. Indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permanece sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Propositura 13, indicação de número 021/2025, de 5 de novembro de 2025. Finalidade, nomeação ou contratação de um profissional psicólogo para compor a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, autoria Manuel Júnior. A indicação está em discussão. Não havendo em votação, se o vereador for favorável, permaneça sentado, o contrário se manifesta. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Jacareacanga, Pará, 7 de novembro de 2025. Antônio Mendes Cardoso, presidente do Poder Legislativo. Queria agradecer aqui a presença do Cabeça Branca, né? O velho da lancha, o senhor Francisco Pantoja. Muito obrigado aí pela presença, excelência. Passo para o uso da palavra por 5 minutos para explicações pessoais, sem direito à parte. Algum colega vereador quer se inscrever? Não havendo nenhum inscrito, encerro a sessão pontualmente às 10h33, convidando a todos os presentes para a segunda sessão ordinária dos trabalhos legislativos do segundo período da 9ª legislatura, que se realizará no dia 14 de novembro de 2025. Peço aos colegas que aquilo que eu falei não é brincadeira não, para nós discutir a respeito dessa questão do Novembro Azul, tá? Ali na sala da presidência. Muito obrigado a todos os presentes, nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Que Deus nos abençoe, sempre nos conduz à próxima sessão. Um forte abraço.